Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso episódio número 41 do Fala Time Cast. Time, estamos chegando no número 42, hein? Estamos chegando. Vocês já sabem quem está aqui com a gente, o triatleta. O time, para quem não sabe, o meu técnico, o meu coach, Rafael Aragão. Daqui a pouco eu já apresento ele. E antes de começar, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, o supermercado Pague Menos. E aí que você está nos ouvindo, ainda não se inscreveu no circuito de corrida Pague Menos, a próxima etapa em Itu está imperdível. Time, acesse o site corridapaguemenos.com.br e já garanta o seu kit. E além de cuidar da saúde, dá para cuidar do bolso também. No Pague Menos você encontra os melhores preços e pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão Pague Menos. Quer um conselho? Passa no Pague Menos. Time, tem Pague Menos em um monte de cidade, tá? Em Piracicaba tem 2 unidades, em Santa Terezinha e no bairro do Vila Resende. Continuando, deixa eu só pegar uma dica aqui. As corridas também parcelam em 10 vezes? Você lembra, Rica? Tá. Time, eu acho que também, inclusive as corridas, também você consegue parcelar em 10 vezes. Se não for em 10 vezes, deve ser em 6, mas parcela em bastantes vezes também, tá bom? Nossos patrocinadores, Care Club Piracicaba, nosso muito obrigado. Run4, tudo para sua corrida, nosso muito obrigado. Energético 220 volts, nosso muito obrigado. E, time, dando um spoiler, hein? No próximo episódio é com o cara que comanda o 220 volts, o cara que fabrica o 220 volts, que é triatleta das antigas. Vocês vão adorar o próximo episódio. E o nosso agradecimento especial à Fotop. E, como eu sempre digo, time, a gente aqui dentro, a gente fabrica os desafios, a gente fabrica os eventos, as corridas para vocês participarem. E a gente gosta muito então da Fotop, que a Fotop vai e eterniza aqueles momentos, além de gerar renda para uma galera que trabalha como fotógrafo. Enfim, um universo de possibilidades ali muito legal. E, Rafa, a Fotop mandou um presente para você. Deixa eu pegar o... Tá aqui o presente da Fotop pro Rafael Aragão. Já começa aqui no nosso podcast, hein? É chique demais. A gente já começa dando presente já. Vamos ver aqui. Que bacana. Legal, ó. Essa foto é muito bacana. Que foi a etapa de São Pedro. A única que eu ganhei essa etapa aqui. Legal. Ficou linda essa foto, né, Rafa? Não, muito legal. Muito legal. Valeu mesmo. Obrigado aí, Fotop. Sempre a gente está comprando deles lá, que as fotos são muito legais. Toda a etapa que a gente participa, a gente acaba comprando as fotos. Muito legal mesmo. Obrigado. Valeu, Fotop. Obrigado. E, time, quer ser um parceiro das nossas corridas ou aqui do podcast? É só chamar a gente no e-mail comercial@chelsea.com.br e falar com o nosso time. Apresentando agora o nosso grande Rafael Aragão, que é professor, dono de assessoria, casado com a Rafa, que está aqui com a gente assistindo também. Rafa, nutricionista. É um super atleta, um cara muito gente boa. Rafa, eu nunca te vi você em confusão nenhuma, eu nunca vi você falar mal de ninguém. Acho que nunca brigou com a gente, né, Rica? Eu nunca vi o Rafa brigar com a gente. Gostamos assim. É meu treinador desde janeiro. Né? De janeiro virou... Fevereiro. Eu melhorei demais depois que comecei. Você tem um jeito ali, a gente conversa quase que... Se não é todo dia, dia sim, dia não. Você vem dar feedback do treino. E isso é um carinho que para mim tá sendo muito especial, sabe? Esse carinho que você tá tendo ali com o meu desafio, que o Rafa, ele tem a responsabilidade, time, não só minha, né? Ele tem milhares de outros alunos, mas a responsabilidade que ele tem comigo é de me fazer cruzar a linha de chegada do 70.3 do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tô falando agora eu entendo o carinho, né? Na verdade, assim, se não ficar em cima, não vai. Então, Gui, e aí, como é que foi? E aí, Gui, como é que foi? E vai fazendo a gente ter aquela, pelo menos eu, time, aquela responsabilidade, putz, ele parou o tempo dele, pensou com carinho no meu dia, no meu treino, na minha rotina, e eu não vou treinar? Putz, eu não vou fazer o que ele tá pedindo? E tá funcionando super pra mim. Obrigado, viu, Rafa? Que bom, e fico feliz aí com isso. E obrigado por você estar aqui. Time, hoje a gente vai falar de triatlon. A gente vai entender um pouco mais a história do Rafa.
A gente vai falar da Ultra que ele fez algumas semanas atrás, que, meu, é um feito incrível que ele fez. E vai rolar muita dica aqui, tá? Que a gente preparou muita pergunta legal para você. Rafa, obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Começando as perguntas. Ai, vamos, valeu, Rica. E aí, temos no episódio de hoje na tela... Rafael Aragão, episódio número 41. Valeu, Rica, por me lembrar, tá? Quem era o Rafael Aragão antes da atividade física entrar na sua vida? Então, na verdade, a primeira lembrança que eu tenho, acho que é, sei lá, 3, 4 anos, eu tava jogando bola, né? Tava com uma bola na mão na área da piscina, tinha um prédio que tinha uma área grande, que a molecada sempre se encontrava ali embaixo. E era atividade física desde que a minha primeira lembrança é essa lembrança, com a bola, jogando bola com o pessoal ali, né? E depois nadar. Daí eu já comecei na natação muito cedo, acho que 4, 5 anos também, porque tinha piscina lá no prédio. Aqui em Pira? Aqui em Pira. Perto do Dom Bosco ali, que daí a gente já pegava bike, depois eu chego nessa parte. Mas minha mãe já me colocou na natação, porque tinha piscina lá embaixo e a gente sempre pulava. Então, para ter essa segurança de pelo menos saber nadar, eu já comecei a nadar com acho que 4, 5 anos, já sabia me virar, né? Não treinava, mas já sabia me virar na água. E daí jogando bola, né? A infância bastante jogando bola, andando de bike, tinha aquelas bicicletinhas BMX, a gente já fazia rampinha lá no... Então a gente ficava lá o dia inteiro brincando. Minha mãe tinha que me caçar lá para almoçar e tal, para estudar, né? Enfim, então a atividade física, assim, eu sempre gostei desde sempre, né? Desde sempre faz parte da minha vida. E é o que eu gosto também, né? Treinar já foi um pouco depois, mas atividade física desde a primeira lembrança é essa lembrança com a bola. Impressionante. E você comentou uma coisa importante que vira e mexe eu falo. A minha mãe me colocou na natação. A importância dos pais na vida dos filhos é gigantesca. E eu vejo hoje, na verdade mudou bastante, mas se me perguntasse há 2 anos atrás, eu via muito pai um pouco desleixado em relação à atividade física para as crianças. Era muito dentro de casa, muito Netflix, YouTube e tal, e pouco esse incentivo. E aí você já traz uma dica. Não, minha mãe me colocou na natação. E é muito assim, quando é pequeno não é criança que escolhe, são os pais que escolhem. Sim. E aí tem a natação, Gui, beleza, é para a criança não morrer afogada e tal, mas já colocou, né? Já colocou e já deu esse start. E aí, mas qual que foi esse outro momento que você decide treinar? Então, foi na faculdade. Daí, passando a adolescência inteira, a gente andava bike, assim, foi a primeira modalidade assim, que eu peguei mais a sério, porque a gente andava de bike, fazia passeios, vamos dizer. Desde 10 anos, o trânsito era muito diferente. Aqui em Pira, a gente saía aqui da Alferes, perto do Dom Bosco, ia até o shopping quando abriu já, isso com 10 anos. Acho que minha mãe nem sabia, já pegava bike, já ia, voltava. E daí, quando chegou na faculdade, aí eu passei por rapel, passei por mergulho, fiz muito mergulho autônomo, fazia mergulho profundo, isso com 13, 14 anos, eu já tinha carteirinha lá. Fazia rapel com o Biral, inclusive, que era que conheci. Ele foi meu professor de educação física na escola, e a gente começou a fazer rapel, escalada, enfim. E daí na faculdade eu conheci um amigo em Campinas, que eu estudava em Campinas, e ele fazia triatlon. Daí ele já foi para um Ironman, acho que ano 2000, se eu não me engano. E daí ele era muito meu amigo, ele começou, e falei, pô, quero começar também. E a faculdade do que era? Era educação física. Educação física já. Isso. Ano 2000, foi o ano que eu entrei. E aí eu já comprei uma Speed, porque eu só andava de mountain bike, né? Só tinha mountain bike. Aí comprei uma Speed, já comecei a nadar lá tinha piscina. E daí foi. Aí eu não parei mais. Aí a gente tomou gosto e... Há 25 anos atrás. 25 anos. 25 anos. Você lembra qual foi a sua primeira prova? Foi Internacional dos Santos. Lembro? Internacional dos Santos. Nossa, terrível. Assim, a minha natação... Eu sabia nadar, mas eu não treinava natação, então a natação foi bem ruim, assim, apesar da bike, a corrida foi mais ou menos que eu já peguei mais rápido, né? Mas depois eu comecei a pegar firme na natação também e foi embora. Internacional de Santos, quem organiza é o Núbio da NA Esportes,
E por muito tempo, por muitos anos, hoje a gente não... Hoje eu ainda falo com ele, sempre tá terminando o ano. Eu no meu tenho o calendário de 2026, que vai ser agora, 2025, 2024, enfim. Pelo menos há uns 14 anos seguidos eu faço isso. Para pegar o calendário dele, para tentar não chocar não só a prova do Internacional, mas também o Troféu Brasil que eles organizam lá. Mas já foi direto pro triatlon? Você não teve nem corrida antes ou teve corrida? Então, eu não lembro naquela época, não tinha tanta, não tinha praticamente em Piracicaba, eu não lembro de ter corrida, inclusive triatlon também era difícil, né? Tanto que aqui na região acho que não tinha triatlon. Eu acho que... Não, há 25 anos atrás, o que a Olha, gente ia ter de corrida aqui, eu acho que era São Nicolau. Integração, né? Talvez em Campinas. São Nicolau, Campinas com certeza, a Integração está fazendo 40 anos esse ano. Corrida da Lua, acho que também tinha. Tinha, mas tá em Piracicaba eu não lembro. Daí eu fui direto pro triatlon. Que eu conheci esse amigo e falei, vamos fazer triatlon, tá? Aí fomos. Aí depois de algum tempo no triatlon eu já comecei a participar de umas corridas, porque o pessoal também ia e tal, mas eu lembro que fiquei um bom tempo só fazendo triatlon, não estava muito ligado nas corridas. Até porque não tinha tantas provas. Para a turma entender, o Internacional de Santos, você me corrige, tá, Rafa? São 1.500 de natação, 40 de bike e 10 correndo. Isso. Que é só uma distância, que é a distância olímpica. Distância olímpica. E na época era bem legal, vinha assim, o pessoal que ganhava Kona e tal, realmente era um start list super legal, porque era uma prova muito... era a maior prova do Brasil, se eu não me engano, assim, era muito legal, assim. Não, era com certeza a maior Que prova era uma do das Brasil. únicas, tinha o Ironman, que se eu não me engano era em Porto Seguro ainda, mas também não era popular como era hoje, era bem menor. Depois que foi pro Galvão que começou a mudar um pouco o cenário. Isso, daí ficou uma prova maior, né, pessoal. E há 25 anos atrás, quando você decide pro triatlon, que seu amigo te provoca ali, te convida, quem que era seu treinador? Você lembra? A gente treinava junto ali, não tinha treinador. Não tinha treinador. Assessoria, acho que tinha pouquíssimas, assim. Inclusive tinha um professor que também fazia triatlo, o grande Orival aí. Ele fazia triatlo, então a gente às vezes conversava sobre treino, enfim, ele é pesquisador sobre triatlo e também pratica triatlo. Então foi a gente e usando os conhecimentos ali de treinamento que a gente tinha na faculdade e fomos treinando, né? E aprendendo, aplicando. Em você. E a gente ia fazendo, né? Não tinha uma organização tão precisa como hoje, não tinha Garmin, né? Não tinha esses dispositivos aí, Polar, enfim, todas as marcas. Era meio que... Com quantos anos você tá, Rafa? Difícil. 45. 45. Time... 25 anos de triatlon. Eu não sabia disso. Não, faz tempo. Assim, ninguém quase fazia. Se conhecia todo mundo, né? Hoje a gente vê, tem muito triatleta. Naquela época a gente se conhecia, era 4, 5 ali, né? Putz, você sabe que eu acho que a gente tem uma foto aqui dentro do Niltinho. Niltinho, para quem está nos escutando, foi quem começou tudo isso daqui e aposentou em 2015. E ele fez vários Ironmans e tudo mais, e tem uma foto que tá todo mundo de sunguinha na Rua do Porto. Sim. E você com uma cara de menino, mas muito menino. Porque faz muito tempo que para quem não sabe, para quem é aqui de Piracicaba, a Lagoa da Rua do Porto era usada tanto para prova de triatlon como para treino de natação de águas abertas, né? Sim, inclusive a gente organizou uma prova bem assim, eu e o Nilton, a gente organizou uma prova lá, acho que foi em 2002, lá na Rua do Porto, né? Vamos fazer uma prova aí, vamos. Só teve uma edição, eu acho, se eu não me engano. Mas enfim, daí veio Carla Moreno. Tri Adventure? O irmão da Carla Moreno veio. Enfim, veio um pessoal do Dama, que tinha um pessoal forte no Dama que treinava lá em Rio Claro, veio. Então foi legal, assim. Mas a gente nadava lá na Rua do Porto. Nadava na Rua do Porto. Time, já teve natação na Rua do Porto aqui, pra quem não sabe. E aí, Rafa, em que momento em que você... Bom, você já estava estudando educação física, fazendo triatlon, você se forma e vai trabalhar como professor. Sim.
Em que momento em que você decide ter a assessoria? Depois da pandemia. Na verdade, trabalhava com o Alan, o Simões, né, os amigos até hoje. E na pandemia, eu sofri um acidente de bike, né? Foi totalmente acidente mesmo. Eu passei numa pedra, assim, tinha um carro na estrada? Passei numa pedra na estrada, né? O acostamento estava sujo, estava cheio de areia. Eu tive que olhar para trás para entrar na pista, para sair do acostamento. Olhei para trás e vinha um caminhão. Aí no que eu olhei, falei, não vai dar para entrar. Aí eu freiei, olhei para frente e peguei uma pedra já de cara. Uma pedra grande. Aí estourou o pneu da frente, eu já perdi a frente da bike. Foi segundos, assim, um segundo. E daí o pessoal fala que o caminhão passou em cima do meu pé. Eu não vi praticamente nada, eu só vi rolando assim. Aí eu sofri esse acidente, aí eu olhei meu pé assim, a tíbia para fora, foi feio. A sapatilha toda arrebentada, clavícula, enfim. Mas beleza, aí eu sofri esse acidente, deu tudo certo, graças a Deus. Até o médico que operou minha perna, hoje ele é aluno, começou a fazer triatlon, o Dr. Fábio. Aí eu falei, eu quero montar uma assessoria também, né, para trabalhar mais online. Porque eu dava mais aulas presenciais, né, de personal e tal. Aí eu queria ficar mais nessa questão online, de treinos online, por Training Peaks e tal, né. E foi esse a mudança, assim, a chave. Foi depois do acidente? Depois do acidente. E como é que foi a recuperação do acidente? Fui assim... eu quase perdi o pé porque deu problema de vascularização, meu pé ficou roxo, porque foi em São Pedro, né? Então foi ali entre Águas e São Pedro, na pandemia, e daí eu sofri um acidente bem ali, daí eu fui para São Pedro, que era mais perto, aí depois eu vim já para Pira e já fui operado aqui. Demorou aí umas 3, 4 horas para chegar aqui. Aí o médico já operou, porque meu pé estava sem vascularização ou um pouco, né? Então o pé começou a ficar roxo, porque pegou bem em cima do tornozelo ali. Daí fez a cirurgia, depois eu fiquei um tempo fazendo os exames para ver se tinha voltado, aí graças a Deus voltou, e daí colocou uma haste e tal, aí o médico falou, posso já fazer físio? Ele pode. No dia que ele falou, já comecei a fazer elástico em casa, que eu tive que ficar parado. Ele falou, 6 meses eu acho que vai recuperar totalmente, a gente vai ver. Mas você pode já andar... Eu falei, mas correr não dá? Acho que vai dar, vamos ver. 6 meses parado. Foi o prazo que ele me falou. Mas 2 meses ele falou, o osso tá colado. Aí sem ele saber eu já comecei a andar. 3 meses eu tava correndo. É verdade isso, Rafa? 3 meses a gente ia na terra, porque era pandemia, não podia ficar nem na rua. Então a gente parava o carro numa estrada de terra ali, perto do Carrefour. E eu já comecei a correr lá com 3 meses. Nadar também, porque eu tive que operar o clavícula quebrada. Também 2, 3 meses, estava meio travado, mas já deu para nadar. E daí voltei e não parei mais. Mas foi super boa a recuperação, super legal. Não, imagina, algumas semanas atrás fez uma ultra, tem que estar zerado, tem que estar zerado. E Rafa, como é que foi isso receber essa notícia do acidente? Estava junto? Não. Não? Um amigo dele me ligou, eu ficava ligando, porque eu não atendo o celular. Eu não atendo isso. Mas ele insistiu tanto que eu atendi. Aí ele estava assistindo tipo, umas 2 horas já. Aí ele falou assim, não vai se assustar, hein? Mas o Rafa tá aqui em São Pedro, tá internado, que sofreu um acidente de bike. Nossa, aí já... Meu Deus. Correndo. Mas foi complicado. O caminhão parou? Parou, não foi culpa nenhuma do caminhão, né? Na verdade, eu passei na pedra, não deu tempo de fazer nada, assim, foi... E eu sempre fui muito cauteloso, não desço clipado. Uma dica, pessoal, não desçam clipado. Assim, principalmente 80 por hora no clipe, bate um vento lateral, roda alta, perde a frente, não dá nem tempo de... E eu tava uns 40 por hora talvez, mas não deu tempo de fazer nada. Estourou o pneu, a frente já saiu, fui pro chão, daí eu fui pra pista. Aí o caminhão, eu percebi que ele tentou tirar um pouco, ele tirou um pouco. Aí pegou a roda de trás, né? Eu não vi direito, mas eu vi que ele tirou, parou, foi super... Não teve totalmente culpa, né, entre aspas, minha. Eu que entrei embaixo do caminhão. Meu Deus do céu. Sorte. Sim, meu amigo falou que eu me encolhia, também não lembro de nada, eu me encolhi, ele falou que se eu não me encolhesse ia passar em cima aqui da perna, assim. Meu Deus do céu. Então eu consegui me encolher ali, graças a Deus, tô aqui hoje.
Ô Rafa, o que hoje você como treinador, como coach, né, tem uma porrada de alunos ali sobre sua supervisão, o que mais te emociona ali nesse fato de estar cuidando de um monte de vidas ali, que cada um está em busca de um desafio, de um sonho diferente? É muito legal e é uma responsabilidade muito grande, né? E o esporte hoje, eu acho que além de uma ferramenta de saúde física, né? O sedentarismo é uma doença, né? Quem é sedentário vai ter problemas, né? Ainda mais como hoje em dia tem mais opções de uma alimentação mais industrializada. Então, o exercício é uma ferramenta de saúde física e mental também. Então, eu vejo que muita gente também treina, alivia o estresse, o trabalho. Hoje em dia, muita informação, né? Cada vez mais informação em cima das pessoas. Então, o esporte é uma ferramenta de saúde física, mental e também esses desafios pessoais, de fazer um Ironman, de fazer uma maratona. Então, é uma parte muito importante da vida das pessoas, né? Então, por isso que nem você fala, eu gosto de acompanhar, porque é uma questão importante, é a individualidade, né? Então, a gente tem diversos métodos de treinamento, nenhum está certo ou errado, basta aplicar com contexto para determinada pessoa, né? Idade, sexo, disponibilidade, se tem filho pequeno, se não tem, a característica dentro da mesma idade, sexo, as pessoas são totalmente diferentes, né? Então, esse contato que eu tento ter é justamente para tentar dar um melhor treinamento para determinada pessoa, né? Então, eu não tiro, até às vezes a Rafa fica brava, mas, nossa, eu não saio de celular, mas eu não, assim, dia 31/12, dia 1 de janeiro, sempre eu estou no celular, né? Porque eu acho que essa é a diferença. Se você tem um aplicativo que te dá o treino e você não consegue falar com ninguém, não vai ser eficaz. Então, realmente tem que dar um suporte, né? E pensando nisso, porque eu acho que o esporte não é simplesmente, terminou a prova, não terminou. Além do processo, né, que é muito importante na questão de saúde física, mental, terminar uma prova não é simplesmente terminar uma prova ou não, porque a gente não é profissional, não depende disso financeiramente, mas é algo muito importante na vida da pessoa. O tempo, a maior parte do tempo livre, quem faz triatlo, a maior parte do tempo livre, né, se emprega ali nos treinos, né, porque não sobra tempo mais para nada, né, trabalho, treino e fica um pouco com a família, por isso, isso é muito importante também, saber dividir. Mas então a grande parte do tempo livre é empregada nos treinos, então é uma responsabilidade muito grande. Então por isso que eu tento, né, estar sempre disponível, tentar acertar, ajustar os treinos. Ter esse capricho, né, esse carinho no né, quem viaja, né, que nem a gente conversa, toda semana é muito dinâmica, né? Principalmente quem viaja muito a trabalho, né? Então, o esporte é uma parte muito importante do indivíduo hoje em dia, né? Quem se propõe a treinar, né, para uma prova. Principalmente o triatlo, que são muitas sessões, né? Mas, enfim, todos eles. Você sabe que você falou da obesidade? Às vezes as pessoas me perguntam, Gui, quem que é o maior concorrente da Chelsea e tal? Quem são os maiores na região? Eu falo, tem dois. Os nossos maiores concorrentes, que é o sedentarismo e a obesidade. É com eles que a gente luta todos os dias para ganhar, para trazer mais uma pessoa para atividade física, para convidar, desafiar, trazer mais alguma pessoa para correr. Ou no nosso caso, o triatlon, né, Rafa, que tá crescendo de uma maneira super legal. Na sua visão, para uma pessoa, time, eu já vou falar de Ultraman Brasil, tá? Mas uma pessoa que está escutando a gente, que é da corrida, e fala, quero experimentar esse negócio de nadar, pedalar e correr. O que ela precisa para começar? Além de comprar uma bicicleta. Sim, primeira coisa, né? Objetivos realistas, objetivos respeitando as etapas aí do treinamento. O que eu vejo, eu acho que é um erro, entre aspas, muito comum, é a pessoa pular etapas, né? Já fiz inscrição para 70.3, já vi caso, já fiz inscrição. Mas e aí, você já nada? Não, você já pedala? Acompanhei a bike, né? Então começar sem estresse, sem
vai lá, sente como é natação, sente como é pedalar, fala, vou fazer um triatlo. Vamos lá, tem o fitness, né? Que é menor que o sprint, que é uma distância. Vamos lá, legal, curtir, né? Vamos passar pro sprint, vamos. Ficou legal ali no sprint, vamos passar pro olímpico. É respeitar etapas, né? Eu acho que isso é o principal. Isso é o principal. No ir direto para uma prova, fazendo uma analogia com a corrida, no ir direto para uma meia maratona, para uma maratona sem passar pelos 5, pelos 10, pelos 15 e assim por diante. Você sabe que a Copa Interior de Triatlon nasceu pelo Niltinho, que aposentou em 2015, e o objetivo na época, o Nilton como um atleta de Ironman, quando ele queria fazer uma prova para ter treino, experienciar, colocar o coração na boca, ver como é que estava tudo, um percurso fechado, seguro, natação sinalizado, essa experiência toda, ele tinha que ir para o litoral. E aí nasceu essa provocação de criar primeiro começou com provas, igual você disse, ali na Rua do Porto, e aí isso virou uma Copa, passando por diversas cidades no interior, para trazer para a galera aqui da região uma oportunidade de fazer uma prova de triatlon sem precisar ir para o litoral. Para ter essa oportunidade de começar, eu não sei a porcentagem, tá? Mas talvez grande parte das pessoas que estão começando no triatlon hoje, como também é na corrida, a turma que começa e sonha um dia fazer uma maratona, a galera sonha um dia fazer um Ironman. Mas, Timé, isso que o Rafa falou faz muito sentido de... faz um ano, ou faz algumas provas no Fitness Triathlon, ou Super Sprint em algumas outras organizações. Faz o sprint. Para vocês terem uma ideia de distância, o sprint são 750 metros nadando, 20 pedalando e 5 correndo. É isso aí. Então, começa, faz umas provas, faz um ano assim, e aí vai subindo e aproveitando todo esse processo. Porque eu sou o exemplo vivo de errar. Né? Eu já saí em prova de sprint, correr, na verdade pedalar sem levar gel, esquecer na transição. Na última prova que eu fiz o Olímpico, lembra, eu nadei, dei uma volta a mais na natação, não contei errado, comi bronha. É tudo experiência que você vai pegando para não chegar lá na prova-alvo, no Ironman, em Florianópolis, que investiu muito din-din para fazer e errar no básico ali também, fora essa experiência de treino, de ter evoluído e tudo mais. Então, essa dica é muito boa. Essa dica é muito boa mesmo para quem espera um dia começar. Então, começa devagar. Sim, sem estresse, né? O estresse, o pessoal, não, o estresse psicológico, fica nervoso. Mas se você não pular etapas, né? Você vai naturalmente, você vai se sentindo bem, vai se sentindo mais calmo e vai progredindo numa boa. Né? O corpo também vai se acostumando. Eu vi eu não sei se é Reels, enfim, no Instagram, é um vídeo falando que maratonistas faz mal, maratonistas morrem depois. É um vídeo em espanhol, tá em espanhol, não sei se é espanhol, enfim. É um absurdo um vídeo desse, porque assim, eu até estudei um pouquinho sobre o assunto, longevidade e VO2. É diretamente proporcional. Quanto mais você treinar e tiver um VO2 mais alto, né? A gente, lembrando, o VO2 é algo que muda muito devagar ao longo do tempo. Então só tem um VO2 alto quem treina há um bom tempo. Você não vai subir o VO2 em um ano. São 5, 10 anos. Quem tem um VO2 alto é maior, você vai atingir seu potencial genético. Cada um tem seu potencial genético. Se o seu potencial genético é 90 anos, a longevidade é diretamente proporcional ao VO2. Então quanto mais você treinar adequadamente, porque também só tem um VO2 alto quem treina certo, porque tem que treinar 10 anos aí para ter, dando um exemplo, tem maior longevidade. Então, essa história, treinar muito faz mal. Não faz mal, desde que você treine certo. Não é que é treinar certo, é se alimentar bem. O VO2 também é relativo ao peso, né? O VO2 relativo. Então, você tem que ter uma capacidade aeróbica alta, tem que ter um peso adequado. Então, treinar bastante não faz mal, é totalmente ao contrário, juntamente com treino de força. Então, quem treina musculação, quem treina aeróbio da maneira correta, sem substâncias também, enfim, naturalmente, é super saudável. Né? Tanto que eu terminei o Ultra, eu treinei muito bem, sim, tentei treinar o melhor possível, ajustando as zonas, enfim. Eu terminei domingo, quarta-feira estava nadando,
outro domingo, eu já tava correndo 20, já tô treinando normal. Meu corpo tava preparado, mas eu passei por um processo. Falei, tem que respeitar, né? Quando tá com dor, diminui, é aquela história. Mas se você treinar adequadamente para um Ironman, para um Ultra, para um Olímpico, e você treinar adequadamente, você termina bem, né? Não é essa história. Por isso que eu falo, tem que respeitar etapas, né? Às vezes, eu treinei o 70.3 morrendo, mas você treinou certo, você respeitou as etapas de progressão dos treinos, de alimentação, de musculação, né? Treino de força. Então, esporte é saúde, é só fazer, né? Fazer com responsabilidade, respeitando o organismo de cada um, né? Não, time, o que faz mal é você ficar em casa assistindo Netflix sem fazer nada. Fazer atividade física sempre vai ser bom. É um discurso, às vezes, a gente vai no churrasco, o que você vai fazer amanhã? Eu vou treinar, lá, isso aí, vamos beber, curtir aqui, isso aí faz mal, já escutei muito. Treinar assim faz mal, faz mal onde? Quem falou isso? Que pesquisa que indica isso? Faz bem. Faz bem. Faz bem. Time, faz bem. Sabe uma coisa do triatlon também, Rafa, que eu vejo que é importante talvez a turma pensar, quem quer começar, e talvez você pode aprofundar mais. Quando você começa, eu vou falar pequeno, mas não é pequeno, mas você vai começar com um fitness triatlon, um sprint triatlon, não é que é pequeno. A distância é menor comparada às outras. Então o seu volume de treino acaba sendo menor. Então assim, o tempo que você se dedica para o treino é menor. Então você não começa ali, igual eu tô treinando o time por semana, tá dando 11 horas, né, Rafa? Umas 11, 12, 9, as semanas com menos treino, umas 9 horas. 9 horas de treino durante a semana. Eu tô treinando para um 70.3. Por um sprint triatlon, isso diminui. Por um fitness triatlon, isso diminui mais. Isso vai fazer você encaixar isso na sua rotina, que eu acho que isso é um grande lance. Assim. Você vai encaixar 3 modalidades na sua rotina e depois você vai aumentando o tempo dedicado, né? Mais ou menos assim? Sim. Primeira coisa também, né? Triatlo tem que fazer Ironman? Não tem que fazer Ironman. Boa. Corrida tem que fazer maratona? Não tem. Você tem que fazer o que você gosta. Assim, tem o treinamento básico para a saúde, que são menos horas, né? Eu até fiz um post sobre isso do American College of Sports Medicine, o tanto de horas que você tem que dedicar para aeróbio, para força, que é bem menos, né, do que a gente acaba treinando. É o mínimo, né? A recomendação mínima. Claro que se você treinar mais, não vai fazer mal, como eu disse aqui. Mas você tem que fazer o que você gosta, né? Eu gosto de fazer 10K legal, faz 10K legal, ninguém é obrigado a fazer maratona, que nem a minha esposa não gosta de longo ainda, né? Não sei se ela vai gostar um dia. Quer ficar no sprint, quer passar para o Olímpico, vamos passar para o Olímpico. Eu já gosto de longo, eu gosto muito de longo, apesar de fazer algumas provas curtas também, que nem na Copa Interior eu sempre faço sprint, porque também eu termino mais rápido, fico ali com os alunos, né? Tem que trabalhar, tem que montar a tenda, mas eu gosto mais de longo, mas isso porque eu gosto, né? Fiz ultra porque minha motivação é porque eu gosto. Mas, primeira coisa, faz a distância que você gosta, né? Não porque tá na moda isso. E é exatamente isso. Você, um fitness, um sprint, existe menos treino. Você vai, né, adequar a rotina, tá gostando. Aí quer aumentar, aí fica mais fácil. Você vai aumentando gradativamente. Mas, com certeza, o número de horas vai dependendo do número da prova que você escolheu, né? Enfim, assim também para maratona. Mas isso é muito importante. Tem que encaixar na rotina. Não adianta fazer um plano. É muito comum isso. Tem alunos que falam, não, eu quero treinar 2 treinos por dia, mais musculação. Então, falou, você não quer? Vamos começar com 1 por dia, mais... não, quero começar, mas não dá outra. Assim, vai um tempo. Vai 2 semanas e a gente volta para o planejamento. É melhor fazer um planejamento mais realista, sem estresse, conseguir cumprir, do que um planejamento mirabolante aí que não acaba sendo consistência, né? Porque a consistência é o item mais importante. Consistência nos treinos ao longo de meses, anos, é muito mais importante do que você treinar muito em 2 meses, depois fica um mês sem treinar, machucado, depois volta. Além do estresse psicológico, você não tem uma progressão continuada. Você sabe que eu tive uma fase da minha vida em que eu adorava, eu só queria correr prova de 5 km. Porque acabava rapidinho e ficava na resenha com a turma, sabe? Eu não conseguia
me inscrever para uma prova de 10K, dando um exemplo. Eu não conseguia, Rafa, eu não conseguia. Eu só queria correr 5K, para terminar rápido. Que os treinos, era muito legal, não eram treinos longos. E aí quando eu comecei em 2022 a fazer triatlon, que eu fui gostando mais de ficar mais tempo treinando, e aí depois veio a vontade de ficar mais tempo fazendo prova. E aí eu não consigo mais me inscrever em 5K. Eu sempre vejo assim, no caso da corrida, né? No triatlon, eu tô no Olímpico, eu vou fazer o 70.3 e já tô achando bastante, assim. Não vejo coisas muito maiores que isso pela frente, mas que já é muita coisa. Mas eu acho que as pessoas vão passando por fases, né? Acho que cada um tem a sua fase e respeitar e curtir cada uma delas. Não tá lá nos 5 km achando que é um saco, porque tem outras distâncias maiores e você gostaria de estar correndo as distâncias maiores. Eu acho que dá para começar no 5, fazer um 5 bem feito, terminando feliz. E aí o 5 bem feito, para mim, por muito tempo, foi correr abaixo de 30 minutos. Nossa, foi um feito quando eu consegui fazer aquilo. E eu lembro até hoje, foi o Sérgio Rocha do Corrida no Ar me puxando. E com o relógio virado para baixo, ele mandando eu calar a boca para não conversar com as pessoas, que senão eu não ia conseguir. Realmente, eu sempre tentava e não conseguia. Daquele jeito que ele colocou ali me puxando, foi numa prova eu consegui fazer abaixo de 30. E aí a gente vai virando umas chavinhas ali dentro da gente. Hoje, a maior parte dos seus alunos hoje estão no triatlon ou estão na corrida? Ou tá meio dividido? Tá meio dividido, mas eu tenho bastante, acho que de corrida tem um pouco a mais, acho que eu tô com uns 60 de corrida e de triatlon uns 48, quase 50, se eu não me engano. E alguns de bike também, tem acho que uns 15 a 20 de 17, se eu não me engano. Enfim, de bike, ciclismo, mountain bike, ciclismo. Mas tá bem equilibrado. Da galera da corrida, todo mundo sonha um dia em fazer uma maratona? Não. Legal. Tem gente que corre como uma terapia e também saúde. Tem gente que corre para melhorar o tempo nos 10, por exemplo. Quer ficar nos 10, quer focar nos 10 primeiro nesse momento. Tem aluno de 21, tem aluno de 5. Tá lutando também para correr um 5 legal. O que é muito, isso que você falou, Gui, é muito interessante. Pô, eu tô correndo... Aí é comparações, né? Eu só corro para... Pô, tô com 6 de pace, né? Quero melhorar, mas eu acho que tá muito ruim. Quem corre, né? Quem corre já tá numa vitória muito grande em relação ao universo. A gente às vezes compara só com os melhores, né? A gente fazer uma comparação geral, quantas pessoas correm 5 para 30 minutos? É uma quantidade mínima da população geral que corre, muito menos acima de... né? Então é legal... você respeitar as etapas e curtir cada vitória. Correu 5 a 30 minutos, bacana, comemora, vamos estabelecer uma nova meta, mas comemora a meta. Então, às vezes as pessoas vão colocando metas e não comemoram, não curte. Não curte a meta alcançada, e isso também é complicado. Então tem que curtir cada meta, vamos estabelecer metas realistas. E o principal de tudo, se você está treinando, você está na frente de muita gente, né? Na questão da saúde, por exemplo, né? Que a gente falou. Então isso é bacana, isso é legal, eu acho legal. Ô Rafa, quantos Iron você já fez? Eu fiz, primeiro foi Cozumel, 2013. Full? Full, turma, só para quem tá escutando entender, Ironman é uma marca. Inclusive meu amigo Galvão organiza aqui no Brasil. E aí tem o Ironman, que tem o Full agora, que é o Ironman completo, que é 3.800 de natação, 180 pedalando e 42K correndo. E a gente tem 2 Ironmans aqui na sala hoje, que é o Rafa e o Rô, que tá aqui com a gente, o Rogério Finotti, que também é Ironman. Faz isso de maneira ininterrupta. E tem o 70.3, que é o que eu vou fazer, que é meio que a metade da distância, que é 1.900 nadando,
90 pedalando e 21 correndo. Quantos você fez de cada? Então eu fiz o Ironman Cozumel, o Ironman Fortaleza, que não tem mais. Na época de 2015, acho que eu fiz, tinha o Fortaleza, agora tem o 70.3 e o Floripa também. Eu fiz esses 3. E fiz mais alguns aí. A gente fez treinos e Ironman, fazia umas que é o Solomon. Solomon, Nas distâncias aí tem mais, mas oficialmente, assim, vamos dizer, teria 3. Tenho 3. Provas de triatlon, um monte. E aí esse ano foi a primeira vez que você fez a UB 515? Isso, a primeira vez que eu fiz a prova. Turma, eu vou contar para vocês o que é essa UB 515, que é Ultraman Brasil, e se liga nas distâncias, tá? Fichinha, tá? 10 km de natação, 421 km pedalando e 84 km correndo. Parabéns. Valeu. Time, eu vou repetir para quem não escutou. 10 km nadando, 421 km pedalando e 84 correndo. Ô, Rafa, como que surgiu essa ideia de fazer essa prova? Você sempre teve vontade ou não? Então, sempre, se eu não me engano, eu vi algo sobre o Alexandre Ribeiro, que ele foi campeão mundial já da Ironman, e eu achei muito legal, né? E como eu gosto de provas de longa distância, eu gosto, então eu falei, um dia eu quero fazer. Daí uma vez eu resolvi fazer um solo aí, né? Um treino Ultraman. Isso foi em 2016, se eu não me engano. Aí um aluno, o Renato, que também fez o Ultraman depois, né? Ele foi meu apoio. Então eu fiz lá no Patrimônio. Nadei 10, aí pedalei 146, depois fiz essa distância aí do Ultraman, assim, maneira genérica aí. E daí eu fiquei na cabeça, quero fazer essa prova. E não tinha, se eu não me engano, não, acho que já tinha assim o B515 lá em Ubatuba. Daí eu falei, quero fazer um ano, vou curtir, vou fazer. Aí no ano, acho que 2019, o Renato fez, eu fui staff dele, porque essa prova são obrigatórias. Time, escuta isso. Staffs. Escuta isso, você não pode se inscrever direto na prova, certo? Isso, você passa você tem que mandar o seu currículo esportivo, depois você tem uma entrevista com o organizador por vídeo, né? Aí se for tudo bem, ele te aprova, daí você pode fazer a inscrição. E você tem que ter sido staff um ano anterior? Não necessariamente. Mas se você ter sido staff, já conta ponto. Poderia contar uns pontos aí. E daí eu fui staff 2 vezes, né? Do Renato, 2019, e do Felipe, que também é aluno, em 2024, que foi o ano passado. Aí ano passado eu falei, do ano que vem não passa, vou fazer a inscrição. Aí eu resolvi fazer a inscrição para 2025 agora. E como que é dividido as distâncias? São 3 dias? 3 dias de prova, né? Então, como eu disse, são obrigatórios 2 staffs, um capitão e um outro staff auxiliar. E no primeiro dia a gente nada 10 km e é obrigatório um caiaque de apoio para cada atleta. Inclusive, se é algo importante, o caiaqueiro é difícil, parece que é fácil, mas é difícil entrar no mar. Então você tem que ter o caiaque todo o tempo, com você ali, para levar também alimentação, né? Então a gente nada 10 km no primeiro dia, são 5 voltas, né, de 2 km. Depois já tem a transição e vai pedalar 146. Isso no primeiro dia. Aí termina, né, descansa e tal. Daí o segundo dia são 276 de bike. E o terceiro dia que é a dupla maratona, né? E a bike e a corrida tem... pelo menos aqui, o percurso aqui no Brasil é bem duro, assim, né? Tem bastante subida. Que Ubatuba, né? O segundo dia vai até Angra, sobe uma serra lá e volta para Paraty, né? Sai de Ubatuba e termina em Paraty. Então é bastante subida e Ubatuba também o terceiro dia é bastante subida. E em um único dia que corre os 84? Isso, é o último dia. Que você tá inteirão ali. Tá inteirão, tá uma beleza, né? Ô Rafa, antes da gente continuar falando da UB 515, time, momento corrida, beleza? O que é o momento corrida, Rafa? Eu vou falar de uma prova que a gente vai organizar e enquanto eu vou falando da prova, você vai pensando numa porcentagem de desconto que você vai dar para quem está nos escutando, beleza? Beleza. E aí de 0 a 100 e o Rica vai falar quantos cupons ele vai liberar em cima da porcentagem que você passar, tá bom? Beleza.
E antes de eu falar da prova, time, todas as inscrições das provas da Chelsea são feitas pela plataforma da Ticket Sports e é só por lá que você consegue fazer as inscrições, que esse é o canal oficial nosso de inscrição. Gui, me ofereceram para fazer a inscrição numa prova por algum outro lugar, time, não compre. É só pelo Ticket Sports, que é a maior plataforma do Brasil. A gente tem uma confiança enorme no trabalho deles de sistema, de proteção de dados, que super funciona. Então, você já está escutando, já vai ligando, já vai baixando o app da Ticket Sports, já vai entrando no site, deixa logado, porque a hora que a gente falar da prova e do cupom de desconto que o Rafa vai liberar, vocês já fazem a inscrição, tá bom? E a prova que eu vou falar é do Tri-Rex. E em específico, assim, o Tri-Rex é um festival multiesportivo que a gente faz, que... Nossa, eu tô vendo aqui que tá anotado aqui. Turma, escutem, hein? O Tri-Rex é um festival multiesportivo. No sábado a gente tem Trail Run de 5, 10, 20, 30 e 42 quilômetros, passando por locais lindíssimos lá de Brotas. Brotas, que é considerada a capital da aventura. Depois, no sábado, a gente tem maratona aquática de 750 metros, 1.500 e 3.000 metros. Já estamos agradando dois públicos, a galera da natação e a galera da corrida. E no domingo, a gente tem o triatlon, duatlon e aquatlon em várias distâncias. Time, tem tanto para quem está começando, quanto aquelas pessoas que já querem uma distância maior, já querem um desafio maior. Brotas, time, tem um restaurante mais maravilhoso que o outro, um hotel mais legal que o outro. Assim, a estrutura para receber família, enfim, onde acontece a prova é um lugar super família, a gente monta uma área de alimentação super legal, é para passar o dia lá com a gente, assim, é um super evento, um evento super legal. Vai rolar no dia 6 e 7 de setembro e no dia 7 que vai rolar o Tri-Rex Triathlon, que é a prova que você vai gerar o cupom e a porcentagem é pro triatlon. Então assim, já vem porrada aí, porque a inscrição de triatlon, normalmente por conta do desafio que é para se organizar, um monte de modalidade, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem um valor agregado maior. Então assim, o cupom vai fazer diferença agora pra galera. Rafa, de quanto que vai ser? 15%. 15%, pô, 15% para uma inscrição do Tri-Rex é, sei lá, é uns R$60 de desconto aí. É bastante. Quanto vai ser, Rica? 6 pessoas. 6 pessoas com 15% de desconto. Nossa, você tá lascado, hein, Rica, a hora que sair daqui. Júlia e Mari vão te pegar. Qual que vai ser o cupom, Rafa? Aragon, pode ser? Aragon. Então, colocou Aragon. Time, valendo. Quem colocou Aragon, lembrando, na prova de domingo, tanto para o aquatlon, triatlon ou duatlon, vai ter 15% de desconto às 6 primeiras pessoas a aplicarem o cupom até terminar o episódio. Terminou o episódio, zero, beleza? Voltando agora, time, no B515. Ô, Rafa, como que foi a preparação? Foi bem, assim, eu queria fazer uma boa preparação, né? Então, eu planejei, né? Foram quase 10 meses, praticamente, de preparação, subindo o volume aos poucos, que nem eu falei. No final, eu estava fazendo pedal de 240, por exemplo, chegava, tomava banho, né? Já estava me esperando lá 3, 4 horas da tarde. Então, eu tomava banho, ia pro shopping, normal. Só que no começo, então, assim, eu me senti... É interessante isso, como o corpo responde ao treino, né? No final, 120, você sentia um pouco, e no final, né, no final da preparação, você terminava, tava zero, assim. Tava comendo bastante, alimentação, né? Isso é muito importante nas provas longas. Então foram 10 meses aí, variando semanas recovery, 15 horas, mais ou menos, quando tinha prova, porque eu também fiz algumas provas, né? Por exemplo, o Tri-Rex longo foi bem legal, que foi um treino que eu fiz de intensidade ali. Daí nessa semana 15 horas, e as semanas com mais volume chegou a 30 horas. 30 horas. 30 horas. O que dá de... Só pra curiosidade mesmo. Quanto de natação, quanto de ciclismo e quanto de corrida numa semana? Já teve semanas de maior volume. 30K de natação, nossa, teve 450 de bike e 120 corridas. Já teve semana assim. Meu Deus... E assim, isso que é legal também, daí você tem que gerenciar tudo, né?
Eu acordava, resolvia as coisas do trabalho, tinha que acordar bem cedo, né? Agora já tô numa outra rotina, já deu para aliviar um pouco, mas acordava, já resolvia todos os problemas, tal, as coisas urgentes e ia treinar. Então eu tentava também treinava muito indoor, que nem durante a semana 100% rolo, 100% esteira, para otimizar o tempo, e a piscina, o clube 2 quarteirões de casa, então já nadava, já fazia esteira no próprio clube e já voltava. Então eu trabalhava, ia treinar, depois fazia outro treino em casa, porque geralmente eu treinava bike à tarde, né? E depois trabalhava até 11 da noite, então era o dia full, assim, treino e trabalho, não dava muito tempo para fazer outra coisa, mas gerenciar bem o tempo, né? Eu acho que isso foi algo bem legal que eu aprendi dessa jornada, o quanto de tempo você joga fora, né? Às vezes fica lá no celular, então não dava tempo, tinha que ser planejado, senão não dava tempo de fazer tudo, né? Então isso foi bem legal. Lá na prova, qual que foi a parte mais difícil? Então, foi a parte que seria teoricamente a mais fácil, né? Que é a corrida. Por quê? Quem faz triatlon sabe, a parte mais tensa, eu acho, tem muita gente que tem problema na natação, né? De nervosismo, mas pra mim, tranquilo na natação. Era a bike, por problemas mecânicos, né? Bike pode furar pneu, pode cair, né? E lá passava num trecho muito complicado que a serra, que era o trecho que eu pensei o tempo todo, que é um asfalto meio ruim, além do asfalto meio ruim, tem uns túneis com um paralelepípedo molhado, porque caía a umidade ali do túnel, então e eu não piloto bem bike, eu já tenho essa ciência, eu sou ruim de pilotagem, então eu tava com muito medo dessa parte da serra. Mas graças a Deus o segundo dia foi o melhor dia, encaixou tudo perfeito, e o dia que seria mais tranquilo, seria a corrida, foi o dia que eu mais sofri, porque come-se muito, né? Come o dia inteiro. Acorda comendo, durante a prova comendo, aí à noite termina, tem que comer empurrado, porque tem o outro dia. E eu acabei passando meio mal, acho que eu comi um pouco a mais que a programação, fiquei com medo de faltar energia. De faltar energia, eu comi um pouco mais do que estava previsto aí, é aquela história, sai do planejamento, não dá certo. E daí eu fiquei meio estufado, fui dormir também antes da hora, com medo também E daí acordei mal, não consegui tomar café da manhã, vomitei uma vez à noite, enfim, fiquei com o estômago. E daí foi um sofrimento na corrida, principalmente depois dos 15, aí não tinha mais energia, não descia, aí foi na superação ali, tomando. Aí tem que pensar. Dos 15 quilômetros em diante foi superação. Foi, daí eu comecei a andar um pouco para aliviar, daí ver o que conseguia ingerir, porque se eu não ingerisse nada, eu não ia terminar a prova, impossível, né? Então ver o que eu conseguiria ingerir de energia e sem ali sobrecarregar o estômago. Aí eu fui pensando, a gente foi pensando, os staffs ajudaram vão muito ajudando. Mais, a Rafa, a Nutriva, vamos tentar ver o que desce aí. Daí foi descendo coca, mais líquido, né? Não conseguia gel, não podia ver na frente mais, porque muito tempo ali comendo 2. Então e daí foi encaixando devagarzinho e consegui terminar de certa forma legal, mas foi o dia mais tenso que seria o mais tranquilo aí, né? Só pra ver, às vezes tem que... Isso que é legal, prova longa também eu gosto. Estratégia, né? Tem que ter muita estratégia, prova longa você não pode errar. Você não pode só na percepção, porque no começo tá fácil, daí você quer apertar mais, depois... Então é muita estratégia e também lidar com as dificuldades, né? Nutrição, estratégia de ritmo, né? Pace, frequência cardíaca, enfim. E nutrição. Hoje são essas duas, né? Variáveis em provas longas aí que você tem que ter muito cuidado. E dificuldades, porque pode furar um pneu, pode também passar mal, engoliu água no mar, pode fazer diferença depois, enfim. Tem vários imprevistos que você vai ter que aprender, ter cabeça de resolver, né? Ter a calma, pensar, né, o que pode ser feito, enfim. Eu acho que isso que é legal em prova longa, né? Você sabe que você comentou dos medos. Por grande parte, o meu medo foi a natação. Inclusive voltou agora no 70.3, porque eu estou acostumado, já não tenho mais receio de nadar nas lagoas, nas represas, mas eu já tinha feito uma travessia no mar, mas há muito tempo, acho que 2014, e agora, putz, vou ter que nadar no mar no 70.3, começou a voltar aquele frio na barriga, e aí deu certo de eu estar viajando a trabalho, a gente conseguir encaixar aqueles treinos no mar, eu perdi isso. Eu já tô bem. Eu acho que realmente assim, cada um vai ter um desafio maior ali em cima de cada modalidade que precisa enfrentar e ir trocando, né?
E a natação é muito comum, né? Esse bloqueio não é só por habilidade na água. Tem gente que nada muito bem em piscina e tem um bloqueio ali no lago, ou seja, mar ainda. Que mar é uma experiência mais rara, porque a gente tá aqui no tá interior. aqui no interior. Na represa a gente às vezes vai. Então tem casos que a pessoa não nada bem em piscina, mas não tem um certo bloqueio no lago e mar, ou somente no mar, né? Então é super comum. E tem que trabalhar com exposições, vamos dizer assim, gradativas, mesma coisa. Começa nadando ali na beira, né? Uma coisa que a gente faz nos treinos. A gente põe umas boias ali na beirada, onde dá pé, né? Onde aqui na cintura a pessoa nada, vai se sentindo mais segura e aí vai, né? A gente faz um percurso maior. Então também tem que ser tudo trabalhado de maneira gradativa. Acho que é a melhor estratégia, né? E aí a pessoa vai perdendo medo, né? E usando a boia de sinalização, né? Algo muito importante. E trabalhando isso, né? Eu já vi até em entrevistas profissionais aí que ainda tem um certo, conseguem desempenhar, né? Mas ainda tem um certo bloqueio na água. Então, saber trabalhar isso. Tá com bloqueio, mas conseguir executar é uma superação também. Você sabe que tinha uma dica. Você que vai começar na modalidade, você que vai, seja correr, seja no triatlon, procure um profissional com CREF para te auxiliar. Independente da região que você é do Brasil, com certeza tem um profissional na sua cidade, tem uma assessoria na sua cidade ou no seu estado, ou tem essa dinâmica. O Rafa tem muitos alunos online também que consegue assessorar mesmo de longe e funciona. Uma coisa que eu falo, vira e mexe, a turma vem no nosso Instagram e fala, me indica um treinador. Time, sempre procure aquele treinador que está alinhado com o objetivo que você quer. Então, o meu objetivo é estar marombado, estar fortão e tal. Eu vou procurar alguém que talvez tenha uma experiência em fisiculturismo. Eu vou pro triatlon, vou procurar alguém que tenha uma experiência, 25 anos no triatlon. Então, já sabe, já passou por muita coisa. Eu estou introduzindo assim, a pergunta, fazer o B515, você já deu algumas coisas que você errou, que como professor você vai ensinar isso, não faça isso que eu fiz porque eu fiz, deu errado. Você aprende muito nas provas, com esses seus ciclos de treinamento, seu? Sim, a especificidade de cada situação, né? Isso que eu falo. Treino é treino, para aquele ditado, né? Porque várias coisas que funcionam no treino não necessariamente funcionam na prova, então você tem que pensar muito bem, conversar com o seu treinador, por exemplo, com o seu nutricionista. Uma alimentação de treino não necessariamente vai funcionar numa prova pela intensidade, o estômago não aceita. O equipamento que você usa também tem que ser específico para aquela prova. Por exemplo, roda fechada, ali o B não permite, mas se você vai numa prova que é litoral, tem vento lateral, às vezes do mar, né, o vento vai do continente para o mar, às vezes roda fechada não é uma boa. Então, tem a especificidade de cada prova, né? Então, isso é muito importante observar, pesquisar sobre a prova que você vai fazer, se tem subida, se não tem. Mas, com certeza, você também usar, vou nessa prova, mas eu vou com o intuito de conhecer a prova, de ver o que pode, o que eu posso adquirir de experiência para voltar ano que vem, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Com calma, analisar, estudar cada prova, mas tem algumas coisas que você vai acabar descobrindo ali, né? Com os próprios erros, né? Mas também conversar com pessoas que já fizeram ajuda bastante. Eu já participei com o staff, eu já fui com bastante coisa assim que eu poderia aplicar na minha prova. E agora, mais conhecimento como atleta, assim, acho que é bem legal também você... Então, o próximo aluno que resolver fazer um B515, você já teve experiência como staff, já teve experiência, 2 anos como staff, né? Sim. Já teve experiência fazendo, enfim, tem muita coisa ali para contribuir para o sucesso desse aluno, dessa pessoa que acaba sendo um baita de um sonho, né? Sim, sim. E mais importante, tem que gostar, né? Porque assim, 90% dos treinos eu fiz assim, curtindo totalmente. 10%, vou falar, foi no propósito, não, vou ter que terminar esse treino que eu quero terminar. Mas 90% eu fui curtindo, né?
que você faria sábado? Eu quero pedalar 240, tô afim de pedalar. Então eu acordava já querendo. Às vezes sofria o finalzinho lá, tal, mas tem que gostar. Eu falo, curtir a jornada, né? Não ser um estresse. Nossa, às vezes eu vejo muito isso, às vezes. O pessoal tá treinando uma maratona. Não vejo a hora de terminar o ciclo. Não, tem que curtir, né? Claro, às vezes você tá cansado, mas faz parte, né? É como trabalhar, às vezes um dia ou outro, mas a maioria dos dias você tá bem, né? Então tem que curtir o processo, né? Que é um processo que você tá ganhando saúde. Outra coisa importante, a gente encara sempre uma prova como alvo, mas às vezes a prova não dá certo, né? Às vezes a prova... Porque você treinar para uma prova não é garantia de sucesso, né? Se você não treinar, é garantia de não sucesso. Você não vai bem, não adianta. Não vai baixar o santo ali, você... Não adianta. E se você treinar, você tem grandes chances de ir bem, mas pode acontecer algo, né? Mas o processo é o mais importante. Pra gente que é amador, o que a gente vai ganhar numa prova, indo bem ou não? É a nossa né, a satisfação de terminar bem e tal. Mas acho que o principal ganho é o processo, né? O que a gente ganhou durante os treinos, né? Saúde, bem-estar, enfim. Então tem que aproveitar o processo também, né? E curtir a prova. Você sabe que aqui dentro do escritório, quem tá fazendo prova, obviamente, a gente ganha uma moral aqui dentro porque tá consumindo aquilo que a gente oferece para as pessoas, acaba entendendo um pouco mais do que a gente está fazendo e tal. Mas várias vezes já aconteceu da pessoa ir só se inscrever na prova e não treinar para a prova. Para mim não vale absolutamente nada, porque o grande ganho não está na prova. A prova tem que servir como um objetivo que muda aquele psicológico dentro da gente. Que, time, eu só funciono inscrito em prova, de verdade. Eu preciso estar inscrito numa prova, que aí tudo acontece. A vontade de treinar, a encaixar os treinos, toda essa curtição, eu preciso estar inscrito. Gui, você está falando isso porque vocês vendem isso. Não, time, tem muita gente que é assim, que só funciona inscrito e é um fator psicológico. Quando a gente coloca dia e hora, eu não lembro quem, acho que foi a Fê que veio e falou assim, tudo que é importante tem data. Então quando a gente coloca uma data para a gente correr 5, 10, 21, 42, uma prova de triatlo e assim por diante, dali de trás a gente vai treinar. E aí é o que você falou, o ganho está aqui, está no treino. A prova é a coroação do que você fez ou o aprendizado do que deu errado. Mas o fato da gente levantar todo dia, ou dia sim, dia não, e fazer o nosso treino, e ganhando saúde, e ganhando experiência, e ganhando um monte de coisa, que é a próxima pergunta, que é o que mais você aprendeu fazendo o B515. Você já falou assim, Gui, uma mudança que eu tive nesse ciclo é entender o gerenciamento de tempo. Que eu consegui perceber que ficar no Instagram, eu comia um monte de tempo no dia, eu trouxe aquilo ou para trabalhar ou para treinar para conseguir concluir a prova bem. E todo ciclo a gente acaba realmente aprendendo alguma coisa. O que mais que você aprendeu ali no B515? Gerenciar o tempo, como eu falei, não que o Instagram, né? Pelo amor de Deus, o Instagram é uma ótima ferramenta, mas saber usar, né? Não só o Instagram, mas o celular, né? Saber usar. E também processos, né? O treinamento, o planejamento, como a gente falou, como você falou. A prova, ela faz parte do planejamento. Você colocar uma data, né? Para poder fazer todo o processo lá. Também, se não tem uma data, às vezes você acaba bagunçando o processo. Então, isso que é legal, né? Um trabalha, a prova vai fazer você treinar, e treinar, você está com o objetivo da prova. Então, isso é legal. E também o trabalho focado, né? Trabalho em série, vamos dizer. Eu lembro da geografia, tinha o Henry Ford lá que inventou o trabalho em série. E é justamente isso, você focar em uma coisa. Agora você vai trabalhar, você deixa o celular ali, trabalha, essa tarefa vai render. Depois agora eu vou responder mensagem. Estou fazendo isso muito, eu aprendi no B. Né? Às vezes eu ficava respondendo mensagem e voltava aqui. Aí aqui errava aqui, depois então eu falava, agora o celular tá ali. Eu vou fazer isso aqui, faço isso aqui. Não, agora eu vou responder mensagem. Sento, finalizo todas as mensagens, depois vou fazer outra coisa, vou treinar. Também tira a notificação de relógio, não tá esperando ninguém ligar tal, tira a notificação de relógio, treina, né? Porque às vezes eu treino em esteira, eu vejo o pessoal parando toda hora. Vê a notificação de relógio, para. Aí não faz o treino, né? Não faz uma coisa ou outra. Então realmente focar no que tá fazendo. Eu acho que isso
sendo multitarefa, às vezes não é uma coisa muito boa, né? E tira o rendimento de cada tarefa. Isso já é até comprovado, eu fui ver lá, eu não lembro se era 44%, eu vi uma pesquisa lá, que você perde a eficiência e o grau de precisão em determinada atividade, começa a errar. Então, acho que isso é interessante, focar no que você está fazendo naquele momento, né? Ô, Rafa, como que faz? A turma está escutando a gente e, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não tem um treinador, ainda não tem uma assessoria que ele acaba acompanhando ele. Como é que faz para a turma te achar? Como que faz para a turma entender como que faz para ser treinado por você, para ter você junto ali, olhando para ele? Legal. Tem o Instagram, né? @Aragon Endurance. Tem lá o contato. Também tem coach. Tem o meu pessoal que é coach _ Aragon, se eu não me engano. Vamos colocar tá no link aqui na descrição, time. E daí eu também. E tem o WhatsApp também. Aí é só me chamar lá, a gente já começa. E já começar. Ô, Rafa, qual que é o próximo desafio? Tem? Tem a Copa Interior, Sorocaba, que agora vamos do B, mudou, né? Os treinos totalmente, né, mudaram, agora intervalado, intensidade que eu vou pro sprint, inclusive, vai ser do Ultraman pro sprint. Porque eu gostei também, e também a questão de vou trabalhar lá, então eu tenho que chegar cedo, montar a tenda e tal, aí põe roupa de borracha, vai correndo, vai nadando e já tô lá. Depois tem o Tri-Rex longo, que até vocês estavam falando do Tri-Rex, é uma das provas que eu mais gosto, pelo lugar, que é um lugar que eu vou ali também, todo mês eu tô lá treinando, então tem o Tri-Rex longo, tem as outras etapas da Copa, e o B ano que vem vou Vai de novo. Vou de novo. Vou resolver esses erros aí para tentar voltar melhor ano que vem. Que massa. Rafa, parabéns pela sua história. A gente tem um presente, mais um presente para você. Legal. Para agradecer o seu tempo. Aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Opa, doce. Se alimentar bem, eu como um docinho também, mas não sabia. Muito bom, hein? Obrigadão mesmo aqui, ó. Beleza. Obrigado por você estar aqui com a gente, ó. Pega lá, Rica. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelos treinos que você está me passando. Pô, tô adorando. Fico feliz. Esse é o melhor feedback. Que nem você falou, a realização de um treinador, né? A gente trabalha com sonhos, com a saúde das pessoas. Então, o melhor recompensa é essa, né? Saber que a pessoa está se sentindo bem, né? Fisicamente, psicologicamente, está curtindo o processo. Isso é muito... Não, eu tô adorando. Não tem um lugar que eu vou que a turma fala assim... Nossa, Gui, você emagreceu? Eu falo, não tem como. Né? O tanto que eu tô fazendo, não tem como não emagrecer. Mas eu tô curtindo muito, assim. De verdade, eu achei que ia ser... Não é que não está sendo, tá? A questão de controlar o tempo, dos horários de treinar, realmente é um desafio. De você se programar certinho, a agenda bater, a rotina nossa aqui acaba sendo diferente, porque de final de semana a gente está trabalhando e às vezes o longo tem que puxar e assim e vai mexendo, mas está funcionando. Mas eu estou curtindo demais, assim, eu não vejo a hora de chegar 10 de agosto para fazer a prova, e esse ciclo está sendo bem legal. Obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado a confiança e a oportunidade aqui de obrigado por você estar aqui. Time, esse foi o Rafael Aragon do nosso Fala Time Cast. Aê, valeu, Time!